Olá, sejam bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Neste dia 29 de março, somos conduzidos a vivenciar o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Diante da cruz, aprendemos que o verdadeiro poder não está em se salvar, mas em amar até o fim. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versículos 11 ao 54. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse:
eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo-o, disseram: ele está chamando Elias. Logo, um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das cenas mais fortes da Escritura, a paixão e a morte de Jesus. Diante de Pilatos, Jesus ele é interrogado, acusado e julgado. Só que Jesus permanece em silêncio, ele não se defende. Um silêncio que não é fraqueza, mas força. Jesus não se defende porque sua missão não é escapar da cruz, mas cumpri-la por amor. Enquanto isso, a multidão faz sua escolha. Quem a multidão prefere? Barrabás. Prefere o caminho da violência. O Messias que corresponde às expectativas humanas e rejeita Jesus, o verdadeiro rei. Aquele que não se impõe, mas se entrega. Quantas vezes, gente, nós também fizemos isso? Trocamos o caminho de Deus por aquilo que, a princípio, no primeiro momento, parece mais fácil, mais seguro, mais imediato. Jesus, ele é humilhado, zombado, coroado com espinhos. Olhem só que ironia profunda. Aqueles homens pensam estar ridicularizando, mas sem saber, eles proclamam uma verdade. Ele é rei. Só que Jesus é um rei diferente, que não domina pela força, mas ele reina pelo amor. Na cruz, os insultos continuam. Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar? E aqui está o grande mistério, gente. Justamente porque não se salva, Jesus salva a todos. A cruz que parece derrota, ela é, na verdade, o lugar da vitória de Deus. Então, no momento mais dramático, Jesus grita: meu Deus, por que me abandonaste? Gente, não é um grito de desespero, mas é uma oração. Jesus, ele entra até o fundo da dor humana. Jesus também experimenta o abandono. Ele experimenta o silêncio de Deus. E ele assume tudo aquilo que também sentimos em tantos momentos da nossa vida. Jesus também sente isso. Mas olha só,
não é o fim. No instante da morte de Jesus, o véu do templo se rasga. O que significa isso? Significa que o acesso a Deus está aberto. Já não há separação. Pela cruz, Jesus nos aproxima do Pai. E olhem outro fato importante desse evangelho. É um centurião, um pagão, que faz a grande profissão de fé. Quando ele diz assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Enquanto muitos rejeitam, ele reconhece. Porque diante da cruz, o coração sincero enxerga quem Jesus realmente é. Um desafio para hoje é que essa palavra nos convida a olhar para a cruz, mas olhar para a cruz com uma atitude, com fé. O verdadeiro poder está no amor que se doa. Mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está presente. Então, gente, para essa semana que se aproxima, a Semana Santa, que possamos escolher Jesus e confiar. Ele nunca abandona, Ele nunca nos abandona. Se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e do amor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo de Ramos e um bom início de Semana Santa a todos.